Vários fundos imobiliários e de diversos setores foram impactados por essa última crise que teve aí no ano passado e por tudo isso que está acontecendo. E isso acabou gerando algumas oportunidades para nós investidores aí em fundos imobiliários. E nesse vídeo eu vou falar de alguns fundos imobiliários e alguns setores de fundos imobiliários que podem ser aí boas oportunidades. Só pontuando aqui que isso não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda, tá? Eu não sou nenhum analista, então eu não posso fazer nenhum tipo de recomendação. Isso é só a minha opinião e o que eu acho que pode ser uma boa oportunidade. E no meu ponto de vista, o setor de shopping e o setor de lajes corporativas são setores que foram muito afetados aí durante essa crise. E um fundo imobiliário que está sendo negociado aí com P sobre VP muito abaixo do que o normal, quase 20%, se eu não me engano, é o HGRE11, que é um fundo de lajes corporativas. Muitos prédios comerciais aí, os prédios que eram ocupados pelas empresas, eles acabaram ficando bem vagos por conta do home office. Muita gente começou a trabalhar home office, né? Então essas lajes corporativas, algumas, né, acabaram sendo desocupadas, tendo uma taxa aí de vacância bem elevada. E foi um setor que acabou sendo impactado com isso, mas agora com esse cenário meio que normalizando as coisas e as pessoas agora saindo do home office, voltando ao trabalho, voltando ali a ocupar os locais de trabalho, pode ser sim uma boa oportunidade, não somente esse fundo imobiliário, mas outros fundos imobiliários que estão ligados ao setor aí de laje corporativa. O setor de shoppings, ele foi bem impactado com tudo que aconteceu no ano passado. Tiveram vários fundos imobiliários de shoppings que não distribuíram dividendos durante aquele período e tiveram outros que continuaram distribuindo dividendos, porém uma quantidade menor. Foi bem abaixo do que eles costumavam distribuir em épocas normais. Eu achei bem interessante esses fundos imobiliários que conseguiram continuar distribuindo dividendos mesmo em uma quantidade menor. Isso mostrou um pouco mais de resiliência frente a outros fundos imobiliários do setor de shoppings, né? E um desses fundos imobiliários é o MAL11, que também está com um P sobre VP um valor aí um pouco abaixo do normal. E foi um dos fundos imobiliários que, mesmo com a crise que foi passando, ele continuou distribuindo dividendos. Mesmo que tenha distribuído em uma quantidade menor, um valor menor, ele conseguiu manter aí a distribuição de dividendos. Fez uso aí do RMG, que é a renda mínima garantida. Então, esse fundo, mesmo com a crise, ele continuou distribuindo dividendos, claro que uma porcentagem menor. Outro fundo imobiliário interessante do setor de shoppings é o VISC11. Ele também distribuiu dividendos, ele continuou distribuindo dividendos mesmo com tudo isso aí que aconteceu, porém ele diminuiu o valor do dividendo, ele diminuiu a distribuição de dividendos, mas mesmo assim continuou distribuindo. Tem gente que gosta desse RMG aí da renda mínima garantida, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas em alguns momentos a gente acaba vendo a importância disso. O VISC11 é um fundo imobiliário de shoppings aí que foi afetado por tudo isso e tá com um P sobre VP bem abaixo aí do convencional, mas é o que eu sempre falo aqui no canal, galera, não dá para você analisar um ativo somente com um indicador, não dá para você olhar para esse fundo imobiliário analisando só o P sobre VP, você precisa analisar o fundo imobiliário como um todo, você precisa estudar o que está acontecendo, qual a situação desse fundo imobiliário no momento, você tem que entender o que ele está passando, qual a estratégia do fundo imobiliário, então você precisa, de forma resumida, fazer a sua análise, tá? Não dá para você simplesmente investir nesses fundos imobiliários que eu estou falando aqui só porque o P sobre VP tá barato, tá no valor abaixo, tá? Então você precisa fazer a sua análise e depois tomar a sua decisão. Mas não dá para desconsiderar que sim, podem ser possíveis oportunidades, porque as coisas estão normalizando. Agora vai entrar a Black Friday, a gente tem Natal, tem final de ano, então pode ser sim uma boa oportunidade, porque o setor tende a se recuperar. E aí pode ser que esses fundos imobiliários aí, principalmente de shoppings, comecem a voltar às atividades
de forma normal. Tem muitos shoppings aí que já retomaram e tá aí a todo vapor funcionando. E um fundo imobiliário que provavelmente você deve ter visto aí na thumb, com um potencial de ganho de 18%, é o RBRF11, que é um fundo de fundos. Ele basicamente aí compra cotas de outros fundos. Ele basicamente aí investe o dinheiro comprando cotas de outros fundos. Ele teve um P sobre VP bem afetado por tudo que aconteceu nos últimos tempos aí, ele vem sofrendo bastante. No portfólio dele, ele tem 44% alocado na parte de crédito, em CRIs, fundos de CRI e dinheiro em caixa, e 56% alocado em tijolo. A gestora colocou esse comunicado que eu vou deixar aí na tela para vocês. Esse potencial de ganho de 18% seria o dividend yield ao ano, mais a recuperação do patrimônio líquido. Como ele sofreu essa desvalorização, então a gestora entende que possa vir aí essa recuperação. Então, somando o dividend yield anual mais essa recuperação, daria aí o potencial de ganho de 18%. Porém, isso é uma informação passada pela gestora. Outro ponto que eu não vi ninguém comentando e eu vou deixar aqui na tela para você são as taxas de administração, taxa de performance e taxa de gestão. Então você precisa balancear isso tudo, esse potencial ganho de 18% e conferir ali, bater ali com as taxas e entender muito bem se vale a pena, se faz sentido para você investir nesse fundo imobiliário ou se não faz sentido. É o que eu estou falando aqui quase que o tempo todo nesse vídeo. Você precisa fazer a sua análise. Se vale a pena você investir dinheiro, o seu dinheiro suado nesse fundo imobiliário. Deixa aí nos comentários se você já investe em um desses fundos imobiliários ou se você tem em carteira aí fundo de laje corporativa, se você tem fundos imobiliários de shoppings, que eu vou gostar bastante de saber a sua opinião. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal porque eu posto conteúdos novos toda semana. Não esquece de deixar aquele like e eu te vejo no próximo vídeo.